Na nossa escola dominical de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o Salmo de número 139. Vamos fazer a leitura de parte dele. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Num breve estudo sobre o Salmo 139, eu quero fazer uma proposta de divisão em 3 blocos desse salmo. O primeiro bloco sobre a onisciência de Deus, o segundo sobre a onipresença de Deus e o terceiro bloco sobre a onipotência de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência. Deus sabe de todas as coisas. Deus está presente em todos os lugares. E Deus é todo-poderoso. A primeira parte desse salmo compreende os versículos de 1 a 6. Falam sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O versículo de número 1 tem uma expressão bastante importante que é: sonda-me, ó Deus. Deus é capaz de conhecer a minha vida no mais profundo dela. Ele é capaz de conhecer não só aquilo que é aparente, que todas as pessoas conseguem visualizar, não só aquilo que as pessoas conhecem acerca de quem eu sou, mas Ele conhece até mesmo melhor do que eu mesma me conheço. Deus sabe de todas as coisas. Ele consegue sondar o meu interior, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a forma como eu ajo e reajo diante das circunstâncias. Deus sabe, Deus conhece. O versículo 2 diz: de longe conhece os meus pensamentos. O 4 diz ainda que Deus conhece as nossas palavras antes mesmo de nós pronunciarmos a palavra. Aliás, o texto ainda diz: a palavra ainda nem me chegou à língua, né? E Tu já conheces, Senhor. Deus conhece os nossos pensamentos no momento em que eles são formulados, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os caminhos que nós não conhecemos nem mesmo dentro de nós mesmos. O versículo 5 diz que Ele conhece também os perigos que estão ao nosso redor. Diz assim: Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Por que Deus colocaria as mãos sobre nós se não fosse para nos proteger de algum perigo? Deus sabe onde estão os perigos e sabe o que é que nós precisamos. E Ele coloca as Suas mãos para nos proteger, para nos amparar, para nos
prover aquilo que nós precisamos. Então Deus conhece também os nossos perigos. O salmista, nessa primeira parte do Salmo 139, ele encerra dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele expressa aqui nessas palavras o seguinte sentimento: olha, eu não sei qual é o mistério que acontece para Deus conseguir saber de tudo. É tão grande isso tudo que não tem outra palavra para explicar a não ser mistério. É mistério de Deus. Não há máquina no mundo que, mesmo que fosse conectada a todos os seres humanos, daria conta de saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Mas Deus sabe. E de uma forma maravilhosa, Ele atende e Ele proporciona condições de vida para cada um de nós ao mesmo tempo. Então, essas coisas que são inexplicáveis, essas coisas que são inigualáveis, que são inatingíveis até mesmo, para da gente conseguir compreender como é que Deus sabe de todas as coisas, nós precisamos reservar a nós o direito de compreender que tem coisas que só pertencem a Deus. Tem coisas que nós jamais vamos conseguir explicar. A segunda parte do Salmo 139 eu divido aqui entre os versículos 7 e 12, e que falam sobre a onipresença de Deus. O versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Bom, o começo então do Salmo, ele falou que Deus sabe de todas as coisas. Agora ele vai explicitar aqui que Deus está em todos os lugares. Ele não só sabe de todas as coisas, como Ele está em todos os lugares. E aí ele, de uma forma bastante poética, aqui o salmista diz: olha, se eu for para o mais profundo abismo, ou se eu subir os céus, Deus vai estar em ambos os lugares. Se eu pegar as asas da alvorada, ou se eu for nos confins dos mares, Deus também lá estará. Tem uma versão da Bíblia que diz que o mais profundo abismo é o Sheol, que no hebraico se traduz por inferno, né? Ou seja, aqueles lugares onde sequer nós gostaríamos de estar ou de habitar, ou que nem existe habitação, condições de habitação. Até mesmo lá Deus se faz presente, porque Deus é onipresente. Porque Deus criou todas as coisas, Ele está também em cada um desses lugares. Deus está também em cada uma dessas coisas. Até mesmo os lugares que o salmista não conhece, porque aqui há uma limitação de conhecimento do salmista nessa época em que ele escreve o Salmo 139. Mas ele reconhece que mesmo que ele vá nos confins dos mares, o lugar inimaginável para ele, porque o mar nessa cultura é o lugar do desconhecido, e o lugar do desconhecido é o lugar de monstros, né? A concepção que tem na época é que a terra é quadrada, e se eu chegar no final do mar, eu caio. Mas ele arrisca dizer o seguinte: mesmo que eu vá lá no lugar do improvável, no lugar do impossível, ainda lá Deus estará. A onipresença de Deus é algo que nós não conseguimos explicar. Como é que alguém se faz presente em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo? Nem isso a gente é capaz de fazer. Imagine Deus que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque assim como Ele está aqui conosco hoje, na Igreja Metodista Central em Sorocaba, Ele também está do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Assim como Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, na sua casa, no lugar onde você está. Então, Deus se faz presente em todos os lugares. Como a gente pode explicar isso?
Deus não se prende às mesmas limitações que nós estamos presos. Nós estamos presos a limitações próprias do nosso corpo. E nós não temos como ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Mas Deus está para além disso. Deus não tem essa mesma prisão que nós temos. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso Ele pode agir na minha vida e pode agir na vida de alguém no Japão, e na Rússia, e na China, e na França, e em Moçambique ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os lugares. A terceira parte do Salmo eu divido aqui entre os versículos 13 e o versículo 18. Fala sobre a onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Nós reconhecemos isso, nós professamos inclusive no credo apostólico, que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder do mundo. Agora, nós temos uma grande dificuldade de compreender o que seja poder, né? Porque geralmente a nossa leitura de poder é o poder de alguém que é maior do que os outros e que por isso manda nos demais. É maior do que os outros e por isso pode subjugar os demais, pode oprimir os demais. Nós temos essa leitura de poder que a sociedade trouxe para nós. Mas não é esse o poder que Deus tem. O poder de Deus está sempre a serviço de cada um de nós. O poder de Deus está sempre fortalecendo a cada um de nós. Veja bem, o versículo 13 diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Há alguém que seja mais poderoso do que Deus, que possa criar a própria vida? Bom, mesmo em laboratórios que criam clones, que criam bebês de proveta ou qualquer outra coisa assim, não há o controle pleno sobre todas as fases da criação da vida. Há sempre algo que está para além daquilo que o cientista possa fazer. Aliás, muitos casais que têm dificuldade de fertilidade, que precisam de ajuda médica para conseguir ter um bebê, muitas vezes investem um dinheirão e ainda assim não conseguem ter o seu bebê, porque mesmo fazendo o mesmo processo de um bebê que deu certo, aquele outro pode não dar certo, porque há algo que os médicos não conseguem controlar, há algo que os cientistas não conseguem controlar, que é o início da vida. E essa formação que nós temos desde o momento em que nós somos gerados. Esse poder de Deus, ele não tem nenhum outro no mundo que se compare. Não há, por isso nós podemos dizer assim de carteirinha, catedraticamente a gente pode dizer, não há outro Deus. Não há outro como Ele, porque só Ele tem esse poder. Os versículos 17 e 18 falam ainda dos pensamentos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. As obras, os desígnios de Deus, os pensamentos que Deus tem sobre nós, não são pensamentos que demonstram esse mesmo poder que nós costumamos desejar para subjugar, para oprimir o próximo. As obras e os desígnios de Deus são de tamanho poder, mas ainda assim
de tanto amor sobre cada um de nós, que o salmista diz que se ele fosse contar tudo que Deus é capaz de fazer, ainda assim ele não daria conta de escrever tudo isso, porque seria muito mais do que os grãos de areia que existem sobre a face da terra. O poder de Deus é capaz de fazer muitas obras, de criar muita coisa. Aliás, existem vidas na fauna e na flora que a gente nem conhece ainda, né? Sempre tem um biólogo por aí que de vez em quando aparece dizendo: olha, tem uma nova espécie, né? E foi catalogada assim, 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 em tal lugar, com esse nome. Sempre aparece alguma coisa nova, porque Deus continua criando. Na sua magnitude, no seu poder, a sua obra continua dinâmica. E nessa dinâmica e nessa vida que Deus gera em nós e na fauna e na flora, Deus continua criando com o seu poder. Mas o seu poder não nos escraviza. O seu poder não nos oprime. O seu poder foi usado na cruz para salvar a cada um de nós. O poder de Deus é um poder usado para nos criar e nos cuidar. É com esse poder que Ele resgata a cada um de nós. É com a sua onisciência que Ele sabe onde estão as nossas maiores dificuldades. É com a sua onipresença que Ele se faz presente no momento do nosso maior sofrimento. E é com a sua onipotência que Ele, por meio do seu grande poder, é capaz de nos salvar. E aqui eu quero destacar, para encerrar esse estudo, destacar o versículo de número 5. Ele diz assim: tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Ora, o poder de Deus não está de olhos fechados para não enxergar o sofrimento que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. Aliás, a onipresença de Deus continua sendo real e no mundo inteiro Deus continua presente, vendo tudo o que está acontecendo. E Ele está de tal forma disponível para nós, para nos salvar, para nos resgatar, que nós precisamos lembrar diariamente: Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Deus está presente mesmo em meio ao sofrimento. Até mesmo nas trevas, diz o salmista. Até mesmo nas trevas Ele se faz presente e as trevas se fazem luz. Deus está presente no meio do nosso sofrimento. E o seu poder é que vai nos salvar. Nós cremos no poder criativo de Deus, que certamente vai dar também condições de que cientistas e médicos possam juntos fazer para nós aquilo que nós necessitamos para que essa enfermidade seja contida, esse vírus seja contido, seja eliminado e nós possamos voltar a viver o nosso normal, da nossa rotina. Mas é muito importante lembrar diariamente: Ele sabe de todas as coisas, está presente entre nós e com o seu poder continua desejando nos resgatar, continua desejando nos salvar de toda essa situação que nós temos vivido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e aquele que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas e está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, esteja contigo mais este domingo. Deus te abençoe.